Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das lutas assim mais universais que existem, né? A dificuldade de perdoar. Todo mundo, em algum momento, já passou por aquela situação em que perdoar parece, sei lá, não só difícil, mas impossível mesmo. É um peso que muita gente carrega. Vamos pensar um pouco nisso. Sabe, uma traição, uma injustiça daquelas, uma ferida bem profunda. A verdade é que, diante de certas dores, a ideia de perdoar, nossa, parece uma ordem impossível de cumprir, algo que está muito além da nossa capacidade. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa com um mandamento que parece impossível. Depois, a gente vê o apelo desesperado dos discípulos e aí entra uma metáfora poderosa, a da amoreira. E no final, vamos conectar tudo: fé, sabedoria e até uma história incrível de um papa enfrentando Átila o Huno para ver como tudo isso nos dá uma chave para desarraigar as nossas próprias árvores de ressentimento. Muito bem, vamos começar então. Nosso ponto de partida é um ensinamento de Jesus que, olha, de cara já coloca todo mundo diante de uma exigência que parece pesada demais. Olha só que contraste impressionante aqui. De um lado, Jesus dá um alerta pesadíssimo sobre o escândalo. A imagem de amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar é brutal, né? Mas logo na sequência vem uma ordem que parece igualmente esmagadora: perdoar a mesma pessoa 7 vezes no mesmo dia. Dá para imaginar a cabeça dos discípulos? É como se a justiça pedisse uma coisa e a misericórdia pedisse outra, algo que vai muito além do que a gente acha que consegue fazer. E para a gente entender bem a gravidade disso, é fundamental saber o que significa escândalo. A palavra original em grego é escândalon. E sabe o que ela significa? É aquela pedrinha solta no caminho, sabe? Aquela que faz a gente tropeçar e se machucar. O escândalo é exatamente isso. É algo que atrapalha a nossa caminhada de fé, que nos faz tropeçar, sentir dor e às vezes até perder a paz, a alegria de continuar. Então, com esse peso todo nas costas, a ordem de não escandalizar e a de perdoar sem parar, a reação dos apóstolos é o que muda tudo. É o ponto de virada da nossa história. E aqui a gente vê a sabedoria deles. Porque, olha, eles não discutem, não reclamam dizendo, isso é impossível. Eles não desistem. Eles fazem algo muito mais profundo. Reconhecem que não conseguem sozinhos e pedem a única coisa que pode de fato ajudar: aumenta a nossa fé. Percebe? Eles não pedem mais força ou mais paciência, eles pedem a raiz de onde tudo isso vem. E é justamente a resposta de Jesus a esse pedido que nos leva para a próxima parte, onde a gente vai encontrar a metáfora principal para entender como é que se supera o que parece impossível. Mas primeiro, o que é essa fé que eles pedem? É importante entender isso. De acordo com São Cirilo de Alexandria, fé não é só uma coisa que a gente decide ter, tipo uma opinião. É um dom de Deus, uma graça. Os apóstolos, claro, eles já tinham fé. O que eles pedem é um aumento, um fortalecimento. Eles sabiam que a força deles tinha um limite. Ou seja, a fé até pode começar com um sim da nossa parte, mas o poder para que ela cresça e se mantenha, esse poder vem de Deus. E aqui vem o ponto central. Jesus usa essa imagem super forte, de arrancar uma amoreira com as raízes e plantar ela no mar, algo que parece pura mágica, para mostrar o tamanho do poder da fé. E aí a gente se pergunta, qual é a grande amoreira na nossa vida? Muitas vezes é exatamente isso, aquela mágoa, aquela dor no coração, aquela incapacidade de perdoar que cria raízes tão profundas que parece impossível de arrancar. Só que a fé não vem sozinha, né? Ela é como uma chave que abre a porta para outras virtudes. Virtudes que nos fazem amadurecer e nos ajudam a lidar com as feridas da vida. Conforme a fé vai crescendo, a gente vai amadurecendo, aquela sabedoria divina, descrita como o espírito que ama os homens, começa a encontrar espaço dentro da gente. E o que acontece? A gente se torna mais capaz de ter misericórdia com a fraqueza dos outros, em vez de ficar só apontando o dedo, sabe? De virar um comentador dos pecados alheios. E aí o perdão se torna possível. Não porque a gente passa a achar que o errado virou certo. Nada disso. Mas porque a gente entende que pode entregar a justiça final nas mãos de Deus. E isso nos livra de um peso enorme, o peso da raiva. Ok, mas para tudo isso não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo histórico. E que exemplo! É uma história que mostra esse poder da fé em ação de um jeito impressionante.
Vamos conhecer São Leão Magno. Ele se tornou papa numa das épocas mais caóticas que se pode imaginar. Pensa só, o Império Romano desmoronando, a igreja sendo abalada por dentro com heresias e por fora os chamados bárbaros ameaçando destruir tudo. Era um tempo de puro medo, de desordem total. E a maior de todas as ameaças tinha nome: Átila, o Huno. Um líder tão violento, mas tão violento, que o apelido dele era o Flagelo de Deus. Chegava-se a dizer que onde o cavalo de Átila pisa, a grama nunca mais cresce. Ele era visto como uma força da natureza, impossível de parar. Uma verdadeira moreira humana, com raízes de destruição, prestes a engolir Roma. E o que o Papa Leão fez diante disso? Ele foi ao encontro de Átila, sem exército, sem armas, só ele. E depois de uma conversa que ninguém sabe exatamente o que foi dito, o temido Átila simplesmente deu meia volta e foi embora. A autoridade do Papa Leão não vinha das armas, vinha da fé dele. A mesma fé que fez ele defender com firmeza a doutrina da igreja no concílio de Calcedônia, a ponto dos bispos dizerem: Pedro falou pela boca de Leão. Era essa autoridade que nasce da fé que conseguiu o impossível. É um ato que desafia a lógica, assim como o perdão. Certo. E como é que a gente traz essa história toda de fé, de perdão, de coragem para a nossa vida, para o dia a dia? Vamos amarrar todas essas pontas agora. Bem, o caminho para amadurecer na fé tem alguns passos bem práticos. O primeiro é reconhecer que todo ser humano é falho. Começando por nós mesmos, claro. Aceitar que todo mundo erra já nos tira daquele pedestal de juiz, né? O segundo passo é uma escolha consciente. Quando a gente vê a fraqueza do outro, escolher a misericórdia. Não virar um comentador dos pecados alheios, sabe? Espalhando a história e aumentando o escândalo. E o terceiro passo, que talvez seja o mais libertador de todos, entregar a justiça final para Deus. Isso não é fechar os olhos para o erro, mas é se livrar daquele peso esmagador que é carregar a raiva, o desejo de vingança. E isso tudo nos traz de volta àquela questão do começo, só que agora com uma outra profundidade. Olhando para dentro, qual é a grande amoreira na vida de cada um? Aquela mágoa, aquela falta de perdão que fincou raízes tão fundo que a gente sabe que só pode ser removida por uma força maior que a nossa? Identificar qual é essa raiz já é o primeiro grande passo. E para a gente fechar, fica uma frase forte de Santo Afonso de Ligório: o pensamento do fim te livrará do fim. É um jeito de dizer que quando a gente pensa no nosso destino final, nas coisas que realmente importam, isso nos dá perspectiva. Ajuda a gente a entender que carregar o peso da falta de perdão pode ter consequências que vão muito além desta vida. No fim das contas, a escolha de perdoar, fortalecida pela fé, não é só um bem que se faz para o outro, é acima de tudo uma libertação para si mesmo, para poder continuar a caminhada mais leve.